Mas agora eu vou conversar com o professor universitário, escritor, cientista político, Paulo Fábio. Paulo, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem, Mário? Boa tarde para você e Paulo, para os ouvintes da metrópole, claro. me diga uma coisa. Vamos fazer uma análise aí do. A gente entramos no ano da eleição nacional, por enquanto. Vamos falar um pouco sobre isso. Como é que você está vendo essa movimentação? Como é que você vê esse quadro que está colocado aí para gente? O tempo está encurtando, né, Mário? Está encurtando, está chegando mais perto e crescem sempre as interpretações de que o que está, a fotografia do momento vai ficar. Eu ainda não me incluo entre as pessoas que acham isso, mas eu reconheço que hoje o quadro permanece mais provável sendo caminhar para uma polarização aí entre o Lula e Bolsonaro, ainda é o quadro mais provável, e se assim for, aparentemente é uma coisa muito favorável à candidatura de Lula, porque pessoalmente eu não creio na possibilidade de uma recuperação de Bolsonaro, ainda que ele mantenha o nível de apoio que tem, até aumente um pouquinho, mas uma rejeição dessa para ser retirada com o cenário que se avizinha aí do ponto de vista da crise econômica e social do país, acho muito improvável que ele se torne um candidato competitivo no segundo turno das eleições, né? Muito difícil com a regra dos dois turnos. O que, eu, o que me faz ainda considerar que esse quadro não é definitivo é que se nós que estamos, digamos assim, como observadores, estamos percebendo isso, imagine quem está lá dentro, né? Quer dizer, as forças que de alguma maneira ainda estão próximas dele sabem que o grau de competitividade é baixo numa eleição em dois turnos dele. Acho que vão continuando enquanto a candidatura dele não atrapalhar a eleição de deputados, de senadores, de governadores e tudo mais. Mas a possibilidade dessas forças compreenderem num determinado instante que vão ter que buscar uma outra opção, acho possível também. Portanto, desse quadro aí, eu acho que a candidatura de Lula estar presente na polarização é algo muito mais certo do que estar o presidente Bolsonaro. Não sei, ainda é muito difícil fazer prognóstico, apesar do tempo estar mais curto, né? É a entrada, por exemplo, de Sérgio Moro. No princípio, quando ele chegou logo, eu conversei com muita gente que achava que ele já entrou assim com um impacto e que iria crescer rapidamente e polarizar com Lula. Não foi isso até agora que aconteceu. Como é que você vê essa candidatura dele? Eu fui um desses que você está falando aí, né? Eu fui um desses, eu até escrevi sobre isso. Eu achei que a candidatura de Moro chegava não para ser terceira via, porque eu nunca considerei a candidatura dele terceira via. Eu acho que ele chegou como um nome capaz de reunir de novo aquele arco de forças que terminou seguindo o Bolsonaro, trocando de mito, né? Você tira o bode da sala e tenta manter uma proposição que é muito semelhante àquela de 2018, a coisa da antipolítica, né? Uma posição de um antipetismo muito radical. Então, eu vi o Moro assim, e como um candidato que, montado nesse sentimento de rejeição à política, que é muito forte na sociedade brasileira, ele pudesse se apresentar como uma nova cara daquela antipolítica. Eu achava que isso era possível de acontecer, apesar de todos nós também reconhecermos as dificuldades de Moro para ter uma performance política, né? Esse desprezo que ele tem para a política tem um preço também, né? É difícil para ele. Mas o que você está dizendo, eu acho é isso mesmo. Até agora parece que houve um impulso do mergulho e ele parou, né? Está pintando uma história aí de que ele pode ter o mesmo destino que outros nomes que foram lançados aí e não conseguiram. Porque o desafio dele não é pequeno, né? Ele tem que tirar votos de Bolsonaro e, ao mesmo tempo, tirar votos que seriam, por exemplo, votos do governador João Dória, de São Paulo, né? Ele teria que fazer essas duas coisas. Não basta ele fazer uma das coisas só. Uma parte do bolsonarismo ele não tira. Ele tira a parte mais ideológica, a raiz lá do mito do Bolsonaro.
Ele teria que pegar outra parte do eleitorado do Bolsonaro e ainda por cima, né, conseguir deslocar o Dória de uma área de eleitorado centro-direita e tal, que é difícil de tirar, por menos que Dória tenha competitividade para se eleger, ele é dono de um pequeno eleitorado ali, que seria fundamental para Moro ultrapassar, por exemplo, o Bolsonaro. Então, acho que a candidatura de Moro subiu na árvore, a meu ver. Acho que ela subiu na árvore. E aí, subindo na árvore, reabre-se, no meu modo de entender, uma outra possibilidade que parecia já fechada com a candidatura de Moro, que é a possibilidade de surgimento de uma candidatura agregadora de uma oposição liberal, vamos dizer assim, centro-direita, liberal, uma oposição a Bolsonaro que seja diferente daquela oposição de esquerda. Se você me perguntar se tem nome para isso, não se vê, né? Eu vejo dois candidatos, quer dizer, possíveis candidatos, que hoje já nem são mais considerados tanto assim, com um perfil para isso, que, para mim, são o ex-ministro Mandetta e o presidente do Senado. Esses dois têm perfil para uma coisa dessa. O candidato que pega uma área de voto de centro-direita, de um voto, e ao mesmo tempo com capacidade de dialogar com o centro, de ser agregador e tudo mais. Mas nenhum deles tem desempenho eleitoral que, né, até aqui, que possa autorizar uma coisa dessa. Então, nós estamos numa situação essa, né? Ciro e Dória, eles são murados, simetricamente murados. Dória, por mais esforço que faça para parecer progressista, ele tem muita dificuldade de transitar no eleitorado de centro-esquerda. Ele fica ali meio murado naquele eleitorado que tem a ver com aquele perfil de sua eleição em São Paulo em 2018, né? E, de outro lado, o Ciro, por mais esforço que faça para se entender com a direita, se entender com o empresariado, ele é, acima de tudo, visto como um candidato que não é um candidato com a proposta, digamos assim, do ponto de vista econômico, que é mais próximo dos setores mais à esquerda. Então, eles ambos têm dificuldades para agregar os dois campos que teriam que ser agregados para surgir a chamada terceira via. Então, se não aparecer, eu não creio que nenhum deles possa fazer isso, não vejo. Se não aparecer ou não se ressuscitar um nome com essa capacidade, acho que podemos marchar mesmo para um cenário de Lula contra Bolsonaro, que é uma repetição do cenário de 2018. Eu estou conversando com Paulo Fábio Dantas. Paulo, a história de Ciro é que eu fico meio sem entender como ele se colocou. Em determinado momento, ele tentou se aproximar mais do centro, namorou muito aqui com a Semineto, como foi apoiado em tempos passados pelo ACM original, você se lembra disso? Depois recuaram os dois. E ele começou a centrar em cima do PT. Quer dizer, Bolsonaro, claro, mas em cima de Lula, do PT, até hoje. Ele continua até hoje, mas não consegue agregar um número de possíveis eleitores que faça ele chegar próximo da possibilidade de um segundo turno. Você acha que ele ficou nem peixe, nem carne, nem peixe sobrou por causa disso? Está sobrando, quer dizer? Não sei dizer com certeza, Mário. Eu tendo a achar que o problema de Ciro... Acho que Ciro é um candidato que, se chegar a um segundo turno, chegasse a um segundo turno, ele seria um candidato com chances, né? Mesmo contra Lula ou contra Bolsonaro, claramente. Porque ele é o típico candidato assim para o qual podem convergir forças que ficam órfãs, né? Quer dizer, forças cujos candidatos preferenciais naufragam, e Ciro é visto como uma opção melhor do que a do lado oposto. Eu acho que ele tem esse perfil. A dificuldade dele, justamente, é chegar no segundo turno, porque para chegar no segundo turno, não sendo Bolsonaro nem Lula, a condição é que esta candidatura apareça como uma candidatura amplamente agregadora. Não pode ser mais um pugilista, porque pugilista já tem, e daí até Moro ainda, é Moro mais um. Quer dizer, então tem que ser alguém que tenha capacidade de articulação política, que Ciro até tenta ter,
Mas ele tem um perfil difícil para isso, né? Você sabe, né? Digamos assim, ele é muito decisionista, né? Ele tem uma concepção de política que é uma coisa muito fortemente personalista, e esse aí termina repetindo, entrando no mesmo jogo, que é o jogo de Bolsonaro, que é o jogo de Lula, que é o jogo de, né? E aí ele não estabelece um diferencial. Então, ele é um candidato relevante. Por exemplo, a Semineto. Acho que, dependendo do desdobramento, essa aproximação aí pode se refazer até. Mas será sempre assim? Será uma opção, como foi para Antônio Carlos lá atrás, em 2002, né? Uma opção porque ele não queria Serra e porque ele não podia ir para Lula, né? Então, vai ficar ali porque, de alguma maneira, evita a debandada do seu time, a sua absorção do seu time por outros candidatos. Então, segura ali alguma coisa. Mas não é propriamente uma alternativa de disputa presidencial, como seria, se fosse possível, candidaturas que não decolam, tipo a de Rodrigo Pacheco ou tipo a de Mandetta, né? Que teria toda uma afinidade com o campo político maior. Né? O Mandetta gosta de usar o termo extenuação da política, né? Candidatura que possa surgir a partir da extenuação da política. Só que a maré não está para peixe, não está para a extenuação da política. Está para riscos de exterminação da política e não de extenuação. Então, por isso é que Moro apareceu como uma hipótese, a princípio, forte. Mas, por outro lado, a gente sabe, né, que o nosso eleitorado tem um senso prático, um senso de realismo, costuma ser grande. Comete coisas como cometeu agora com o Bolsonaro, comete como cometeu com o Collor lá atrás. Mas é um eleitorado que, né, não é mais tão ingênuo no Brasil como em outros tempos para embarcar em qualquer tipo de canoa, né? Que Lula está aí, os seus votos, que estão aí nas intenções de voto, decorre de décadas, né? É um enraizamento, não é uma coisa de ocasião, né? E eu não creio muito, eu espero, na verdade, não sei se é meu desejo, entendeu, Mário? Que o espírito de 2020, das eleições municipais de 2020, contamine, de alguma maneira, as eleições deste ano. Porque em 2020 você teve todo um espaço para dizer, não é hora de aventura, né? Não é hora de antipolítica, não é hora de tentar fazer agregação, é hora de... Os resultados eleitorais de 2020 apontaram um contraste com 2018 e com 2016, né? E a gente perdeu um pouco, em algum momento, perdemos o passo disso durante o ano de 2021, porque houve, de novo, uma recidiva dessa coisa antipolítica, em grande parte pelo comportamento do próprio Congresso, né, da Câmara dos Deputados principalmente, né, que entrou numa onda aí corporativa de tal maneira que atiçou de novo os ânimos antipolíticos e não faltarão candidatos tentando aproveitar disso. Pois é, isso é que eu vejo, não é? Porque dessa vez nós não temos a grande mídia, por exemplo, o que a Rede Globo fez com aqueles tubos soltando dinheiro insistentemente ali, pô, é para detonar. Aliás, a Rede Globo também elegeu o Fernando Collor, a gente sabe disso. Agora, a chamada elite brasileira, a elite financeira, essa que são os donos do poder, você acha que vão de novo com Bolsonaro para não ir com Lula, se ficarem só os dois nessa disputa? Eu acho que unificadamente, como foram em 2018, eu não acredito, né? Não acredito nisso. Eu acho que, veja, uma crise como a que nós estamos vivendo desgarça tudo. Não há por que a gente pensar que essas áreas também não sejam atingidas pelo esgarçamento, né? Seria a gente acreditar numa coisa meio mística, de que o poder econômico fosse uma coisa homogênea que vai reagir sempre disciplinadamente. Eu acho que não. Acho que o normal é que haja uma divisão aí. Né? Mesmo que a outra opção seja só Lula, eu não acho que Lula seja um político desprovido de capacidade de entendimento. Já provou que ele é capaz de se entender também com os segmentos de empresariado e parte dele. Eu acho que há sim. Eu não incluiria nisso a chamada elite econômica, eu não trataria isso como uma coisa homogênea, entendeu, Mário? Mas acho que há sim.
setores bastante recalcitrantes da elite econômica brasileira, que raciocina miúdo, raciocina com o imediato, raciocina com o tirar partido da situação imediata e, por isso, é capaz de embarcar até de novo em Bolsonaro. Embarcou em Bolsonaro e é capaz porque atua de uma forma que eu diria reacionária. Qual é a forma reacionária? Evitar aquilo que o ameaça. Então, termina se agarrando em qualquer coisa. Mas eu acho difícil para Bolsonaro reconstituir todo aquele arco. Acho muito difícil. Eu creio que haverá muita dissensão nisso aí, e esse espaço que se chamam de terceira via, ele só terá condição de realmente dividir esse esquema de Bolsonaro se o candidato, ou a chapa, ou o programa dessa candidatura tiver uma clara inclinação, claro que conversando com o centro, que tendo uma perspectiva social também, mas terá que atender essa perspectiva da centro-direita brasileira, do liberalismo econômico. Se uma candidatura não tiver esse perfil, Lula engole. Né? Porque do território do social, quem vai bater Lula? Ninguém. Né? Então, é preciso que haja um mínimo de contraste real, que não pode ser o tipo de contraste que Moro provoca, que é um contraste da coisa despolitizada, da coisa indo para essa discussão de corrupção como se fosse o único problema do país, um negócio que você não sabe o que Moro pensa sobre nada, a não ser sobre isso, combate ao crime e corrupção. Então, a candidatura tem que organizar. Eu acho que, não para ser candidato, mas como uma expressão de uma coisa dessa, durante o tempo em que ele esteve na presidência da Câmara, o Rodrigo Maia fez isso. Ele organizou um campo de discurso, pelo menos. Mas depois ele fez aquela ratada toda no final, ele terminou batendo os pés pelas mãos. Eu acho que a reação dele em relação ao que aconteceu na Câmara foi uma reação intempestiva que terminou diminuindo a figura dele. É verdade. Diminuiu muito. Assim. Muito. Para mim, chegou a sumir. Sumiu. Agora, Paulo... Tem um papel tão importante, né? Paulo, vamos entrar agora um pouquinho na local. Nós teremos também, de novo, dois competidores aparentemente mais fortes, Wagner e ACM Neto. Não tem outros, claro, mas vamos conversar um pouco sobre isso. A ACM Neto parece trabalhar naquela coisa de que o nacional não deve interferir na eleição daqui. Porque as opções dele, mesmo com Moro, que é uma opção para ele, não é boa. Com Bolsonaro, pior ainda. Não é? E Wagner vem com Lula, que aqui na Bahia a gente sabe que é forte demais até, muito forte. Demais não, mas muito forte. E aí, como é que você vê esse quadro aqui? Mário, eu assisti com muita atenção a entrevista que os dois deram a você há poucos dias, né? Houve uma entrevista com o Neto e uma entrevista com o Wagner, né? Eu assisti as duas. Eu vi, na entrevista de Neto, é isso aí que você está dizendo, né? Eu acho que é compreensível que ele esteja pretendendo estadualizar a disputa, né? Porque, de fato, as tratativas das eleições presidenciais no Brasil não foram numa direção favorável a ele, né? Ele está muito desconfortável. Mesmo com Moro, é um desconforto muito grande ele ficar com um candidato aqui que é um anti-Lula num estado como a Bahia, né? Então, é uma coisa difícil para ele. Bolsonaro nem se fala, como você diz. E, na verdade, é por isso que eu acho que eu vi na entrevista ele dizer que você perguntou isso diretamente a ele, né? E ele disse que sim, que ele pode perfeitamente ser candidato sem colar em um candidato a presidente, né? Especificamente, ficar ali fazendo, que na verdade é o que corresponde objetivamente ao interesse racional dele, que ele seja o vértice, né? Que ele seja ali o elemento de reunião. Ele tem, digamos assim, intenção de voto para pretender isso. Não é um delírio que ele está pensando. Sim, né? Claro. E temos uma tradição na Bahia de que isso já aconteceu. O avô dele foi isso. E, de alguma maneira, Wagner foi isso também, em determinado momento lá atrás.
né? Você deve se lembrar disso, que ele costurou um negócio ali em que a personalidade, aquela reeleição de Wagner em 2010 foi uma coisa acachapante, né? E você tinha ali, claro, você tinha a política nacional do lado dele, tinha tudo isso, mas e depois esse acerto que foi feito aqui com o PP, com o PSD, não sei o quê, ele ficou longevo. Ele resistiu a tudo quanto é crise que houve na política nacional. Os partidos todos com impeachment de Dilma, todos conflagrados, e aqui mantiveram-se todos, né, pelo governo de Rui Costa, inclusive. Né? Uhum. Então, acho que a experiência do PT aqui, na origem, é uma experiência catapultada, que ele ascendeu através do fenômeno Lula, sem nenhuma dúvida. Mas aquele fenômeno Lula foi utilizado para que se montasse. A elite petista baiana montou um acordo político e estadualizou a política baiana. Estadualizou, não tenho dúvida nenhuma disso. Ele pode usar o negócio de Lula na época da eleição, nas eleições, para fazer o apelo, o simbólico e tudo mais. Mas ele opera com a lógica estadual. Então, o Neto está indo para esse caminho que é compreensível para ele, que está liderando pesquisa, que está tudo isso. Agora, eu não sei se hoje em dia ele dispõe dos meios e das condições que o avô dispunha para fazer isso magistralmente como fazia. Neutralizar partido político, neutralizar deputado, neutralizar prefeito, neutralizar candidato a presidente. O vértice era ele. As outras coisas eram complementos. Hoje em dia é mais difícil. Você sabe perfeitamente que hoje você tem prefeitos que têm acesso direto, né, ao governo federal que não tinham naquela época. Né? Quer dizer, uma série de mecanismos institucionais que fazem o prefeito hoje menos dependente da intermediação do governador, como era. Você tem hoje deputados recentemente empoderados com orçamento, com o novo papel do Congresso do orçamento e tudo mais, que também relativiza a ideia de que o governador comandará tudo. E você tem candidatos presidenciais competitivos aí bastante personalistas, muito fortes, do ponto de vista da polarização. Então não é fácil para Neto fazer isso. Eu acho que tem muita armadilha no caminho dele. O ideal para ele seria solucionar a questão da candidatura nacional. Para ele ter uma candidatura que não necessariamente precisa ganhar a eleição, mas precisa, digamos, criar um dique para que ele não tenha que passar a campanha toda tendo que evitar o que Lula e o que Bolsonaro vai chupar do seu time. Né? Porque a gente sabe que na hora que o negócio polariza, fica difícil. Ainda mais que haverá um segundo turno. E se ele estiver numa situação de ir para um segundo turno contra o PT e ir para o segundo Bolsonaro e ir para o segundo turno também contra Lula, vai ficar complicado, porque ele vai dizer o quê nessa eleição, entendeu? Então, e principalmente se a eleição estiver dando, na pesquisa, uma vantagem muito grande para Lula. Então, a situação de Neto, nacionalmente, é desconfortável, e é natural que ele esteja querendo estadualizar a campanha. Agora, no PT, Mário, eu acho que a situação não é tão simples quanto está, às vezes, aparecendo, como se favas contadas que Wagner será o candidato. Eu não acho que seja fava tão contada quanto uma candidatura de Neto. Eu concordo com você, inclusive, totalmente. Né? Eu acho que essa é uma hipótese que é muito ligada ao crescimento de Lula, à manutenção dessa performance de Lula. Né? Claro que Wagner tem recall próprio, claro que ele é um cara que foi governador, que tem, né, cancha, tudo isso, mas tirar essa diferença que está aí nessas pesquisas para Neto, ele não fará isso se não tiver muito. Não apenas, não basta, eu digo mais, não basta a popularidade de Lula, não basta a candidatura de Lula. É preciso que seja uma candidatura de Lula capaz de conversar com o centro. A candidatura de Lula, numa candidatura de Lula que esteja murada com um discurso de esquerda, vai ter dificuldades para um candidato como Wagner. Né? Então, eu acho que hoje, a minha impressão, vou lhe dar assim com muita franqueza, a impressão que eu estou tendo de fora. Eu não tenho informação, entendeu? A questão é essa. Eu não sou alguém que tem informação de bastidor, que possa estar dizendo aqui coisas que não correspondam, na verdade, ao que está no pensamento. Não sou adivinho também. Mas de fora, a impressão que me dá é que há dois fatores
que para o PT estão sendo mais importantes nesse momento do que disputar o governo estadual. Manter o governo estadual. Não estou dizendo que isso é desimportante para o PT. É importante para o PT. Mas acho que a candidatura de Lula é mais importante e a eleição e a garantia de eleição da bancada é mais importante. Então, acho que a manutenção do governo é um objetivo importante, mas está, a meu ver, atrás desses outros dois. E a tendência é que a decisão política que vai ser tomada por esse campo governista baiano vá atender nesta ordem as prioridades. O que é melhor para eleger deputado? É Wagner ser candidato a governador? Aparentemente, se você compara isso com a outra hipótese de Rui ser candidato ao Senado, é melhor Wagner ser candidato a governador, porque Rui candidato ao Senado, né, implicaria ele sair do governo, entregar o governo para quem? Para João Leão, né? Isso, em princípio, é desfavorável para quem é candidato a deputado pelo PT. De repente, a máquina do governo da mão. Né? Então, é óbvio que é melhor, nesse ponto de vista, que Rui fique no governo. Agora, tem que combinar isso certo com Rui, que é um governador bem avaliado, um homem relativamente jovem. Né? Vai dizer o quê? Para você manter Rui nessa posição, você precisa acenar com coisas muito concretas. O que é que vai ser o futuro dele? Claro, estão dizendo, vai ser ministro. Tem um boi voando aí, pode ser ministro de Lula, pode ser alguma coisa do governo Lula, sim, mas isso é uma coisa dependente da manutenção da performance de Lula. E eu volto a dizer, na eleição nacional, não está claro ainda como é que esse campo da centro-direita vai se mover. Né? Eu não dou como favas contadas que vai ser Lula contra Bolsonaro. E se aparecer um outro candidato para polarizar com Lula sem o bode na sala, o conforto eleitoral de Lula diminui muito. Então, eu não sei. A hipótese de uma candidatura de Rui ao Senado, por outro lado, num acordo com o Otto Alencar, tiraria, quer dizer, não tem concorrente para Rui Costa. Né? Não tem concorrente para Rui Costa. A impressão é essa, para o Senado. Quem iria enfrentar? Né? Então, é capaz de, no acerto político que envolva Lula, haver garantias para os deputados de uma coisa dessa acontecer? Pode ser melhor isso para segurar Otto, dependendo de como o PSD nacional vai ficar. Se vai apoiar Lula, se não vai apoiar Lula. Então, eu acho que as coisas estão muito indefinidas. Estão tão indefinidas nesse campo do governo que eu não descartaria, Mário, nem a possibilidade de me saírem com uma solução criativa aí para o Senado. Você imagine o que é o seguinte: digamos que as coisas da política nacional recomendem um acordo com Otto Alencar. E Otto Alencar, tudo bem que ele esteja querendo ser candidato à reeleição por questão de realismo político, mas ele é um homem cuja idade diz assim, para ser governador é agora ou não vai ser mais. Claro, claro. É agora ou nunca. Então, significa uma desistência mais ou menos definitiva. Então, se as coisas andam para um acordo, para um apoio ao Otto Alencar, garantindo ao PT a vaga para o Senado, por que é impossível que o PT encontre um nome para o Senado que seja competitivo além do de Rui? Quem seria o adversário desse nome para a eleição do Senado na Bahia? Se Otto Alencar vai para o governo. Quem é que disputaria com este candidato ao PT? Seja quem for. Qualquer deputado federal que esteja em condições mais desfavoráveis nas articulações pré-eleitorais, que tem uma eleição mais duvidosa, de repente, ou mesmo qualquer personalidade que possa entrar aí, quem vai se antepor a isso? Leão. É impossível que o PT encontre um quadro no seu partido ou na sociedade capaz de enfrentar João Leão na campanha do Senado? E faça isso com um acordo político em torno de Lula, centrando as coisas em Lula e com um aliado no governo do Estado? Eu não descarto esse cenário. Acho que as coisas da política do Estado vão depender muito do desdobramento da eleição nacional, quer dizer, do processo de alianças eleitorais nacionais. Neto, eu acho que é uma presença praticamente indiscutível, pelo mesmo motivo que Lula é uma presença indiscutível nacionalmente. Exatamente. É por isso que ele é irremovível, não é por outra coisa, não é porque... É porque ele, até agora, o que ele está demonstrando nas pesquisas faz dele um candidato. Claro. E ele é capaz de ir para a luta a partir das forças que ele tem.
Ninguém mais é capaz de fazer isso. Só ele. Assim como no plano nacional, só Lula é capaz de fazer isso. Muito bem, grande Paulo Fábio, é sempre bom conversar com você. Você sempre tem a mania de dizer, eu falo muito, mas fala bem. Tem aqui um cidadão que diz assim, muita lucidez nessa análise. Qual o nome deste cidadão? Esse cidadão é o professor, escritor, cientista político, Paulo Fábio Dantas Neto. Um abração para você, meu amigo. Muito obrigado. Pra você também, e vá Mário. guardando o tempo aí para gente conversar muito, viu? Tá certo. Tá certo? 22/7. Abração para você, Paulo. Para você também, Mário. Tchau.